Boa tarde, quinto ano. Vamos agora à nossa correção de educação física. Vocês viram algumas regras sobre esportes de invasão de campo e taco, não é? E um dos primeiros jogos foi o handebol, mini handebol. O que vocês escreveram aí sobre as regras desse jogo aí? Assistiram aos vídeos complementares para fazer essa atividade? Aqui diz que o mini handebol, cada equipe tem 5 jogadores, sendo que é um goleiro. Um é o goleiro. Durante a partida é possível os jogadores trocarem de função com o goleiro. As equipes devem ser mistas e o jogo tem duração de 28 minutos. Como vocês puderam ver lá no vídeo, aparece claramente as regras, não é, de fato, sobre o handebol. Tá certo? Essa semana vamos ver também a questão o jogo dos 10 passos. Tá certo? Então a atividade foi bem curtinha, só uma folha. Mas agora vamos passar para a correção de geografia. Sobre as cidades e as suas funções. Vão na página 177. Aparece aí a primeira pergunta. Sabia que as cidades podem ser diferentes funções e que isso pode ter relação com os tipos de atividades que predominam nelas? Qual atividade mais se destaca na sua cidade? Né? Então aqui a gente colocou o turismo. É um ponto muito forte aqui pra gente, é o turismo. É uma coisa com atividade econômica que se destaca muito. E se você colocou uma outra ideia, de repente, mas o forte mesmo aqui é o turismo. Tá certo? Mas vamos agora para a página 178. Primeira pergunta, aquela parte que você fez no seu caderno. O que estimula a criação de indústrias em uma cidade? O que faz esse estímulo? Pode ser o quê? Elementos como a matéria-prima. Se naquele local existe aquela matéria-prima, né? Aí é que vai ser levado para ser uma ideia de uma indústria colocada nesse local, para aproveitar a matéria-prima que se tem disponível. Entenderam? 2. O que explica a existência de muitas indústrias na cidade de Manaus? Por quê? Lá em Manaus tem muitas indústrias, né? Isso se tornou uma zona franca muito famosa. Por quê? Porque está relacionada à decisão do governo, não é? De gerar uma valorização para aquela região, já que era uma região que não era muito conhecida, que não era muito habitada. Então ele teve a ideia de levar a Zona Franca para lá. E aí é onde tem uma venda maior de jogos eletrônicos, né? E é uma zona que é visitada por muitos turistas. E foi uma forma de desenvolver essa região. Na questão 3. Em sua cidade, a atividade industrial é importante? Justifique. É importante, sim. Por quê? Por causa da geração de emprego. Porque através da atividade industrial é que vai surgir muitos e muitos empregos. E as pessoas não vão mais precisar ficarem desempregadas em suas casas. Elas vão ter, né, onde sair para trabalhar. Questão 4. Sua cidade pode ser considerada uma cidade industrial? Por quê? Se você colocou sim, acertou. Devido às atividades econômicas realizadas no Porto de Suape. Então, devido a essa atividade realizada lá no Porto, a nossa cidade ela se torna uma cidade industrial. Porque muita gente depende desses empregos. Veja também agora na página 179. O que uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade religiosa?
Logo você percebeu as características de uma cidade religiosa. Se você acompanhou a leitura lá no texto, é preciso ter igrejas, capelas, templos e uma atividade econômica relacionada com a venda de objetos religiosos. Porque nessa cidade religiosa sempre tem umas feirinhas que vai vender, né? Alguns artigos, alguns artesanatos, vai vender livros, vai vender artigos evangélicos. E aí vai atrair muitos turistas que vão levar para casa como lembrancinha. E aí por isso que é preciso ter essa parte econômica ao redor da cidade religiosa, tá certo? Vejam aí agora na página 182. Existe alguma cidade portuária no estado em que você mora? E há alguma cidade turística? Sim, temos o Porto de Suape, não é uma cidade portuária, nosso porto. E temos também a praia de Porto de Galinhas, que está aqui na cidade de Pojuca. Tá certo? É a nossa cidade turística. Nós moramos numa cidade turística, né? Temos o privilégio de morar numa cidade assim. Na página 183. Quais cidades brasileiras que você conhece pode ser considerada de múltipla função? O que é uma cidade de múltipla função? Ela vai ter portos, vai ser uma cidade dormitório, ela vai ter universidades, ela vai ter uma parte religiosa, então ela tem todas as funções junto. Então, o que vocês colocaram aí? Certo? Uma ideia pode ser Recife. Recife é uma cidade que tem múltiplas funções, porque você vai encontrar de tudo um pouco. Tá certo? Para finalizar, na página 184. Questão 1. São exemplo desse tipo de cidade aquelas que são sede de governo do estado. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrita. Temos cidades industriais, cidades político-administrativas, cidades comerciais e cidades históricas. Se você marcou a letra C, você acertou. Cidades políticos administrativas. Questão 2. Quais benefícios a instalação de indústria pode trazer para as cidades industriais? Quais benefícios a instalação de indústria pode trazer para as cidades industriais? Então aí acontece o quê? A presença de muitas indústrias pode gerar muitos empregos e atrair pessoas de outras cidades. É o nosso caso aqui. Por conta do turismo, recebemos muitas pessoas de diferentes cidades que vêm morar aqui na nossa cidade para poder trabalhar com o turismo. Tá certo? Questão 3. Completa a tabela com os dados que estão faltando. Tipo de cidade. Cidade o quê? Que concentra universidades e centros de... Então, é a cidade universitária, que concentra universidades e centros de pesquisa. Cidade portuária. Predominam o quê? A importação e exportação de produtos por meio de portos. Cidade histórica, que preserva o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Próximo, cidade o quê? Que tem atividades que estão ligadas a motivos religiosos. Cidade religiosa, que tem atividades econômicas que estão ligadas a motivos religiosos. Cidade turística. A economia tem como base o turismo. Cidade dormitório. Grande parte da população mora nesse tipo de cidade, mas trabalha em outra. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão das cidades e as suas funções, não é?
Espero que tenha ficado claro para vocês cada situação. E sempre que houver texto lá na aula, na plataforma, é bom você acompanhar o passo a passo, porque você acompanhando a leitura aí no seu livro, acompanhando a explicação da professora, vai se tornar cada vez mais claro o assunto para você, tá certo? E aí você pode voltar várias vezes, quantas vezes você quiser, para tentar compreender os conteúdos. Então, finalizamos aqui a nossa correção. E espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima correção. Tchau!